Oi, senhor igreja, tudo bem? Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura diária da Bíblia. Hoje, com fé em Deus, estaremos lendo o livro de Êxodo, capítulo 9 ao capítulo 11, e Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 39. Então vamos começar com o livro de Êxodo, capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe assim: Diz o Senhor, que o Deus dos Hebreus deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e dos de Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o faraó fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morrerão, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos que tinha havido morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ele se tornará como pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram a cinza de uma fornalha e puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu povo e fazer o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia que sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se e recolhessem abrigos seus rebanhos e seus escravos. Mas que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizos, e caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto os homens como os animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozã, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo e eu e meu povo é que somos culpados. Ora, Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu estiver saindo da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizos, para que saibas que a terra pertence ao Senhor.
Mas eu sei bem que tu és conselheiros, ainda não sabem o que é temer diante do Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Toda a terra, o trigo e a centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, e ergueu as mãos ao céu. Os trovões e os granizo secaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo parou, que havia cessado, pecou novamente e buchinou-se em seu coração, e ele e seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido e não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus companheiros, a fim de realizar este meu prodígio entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó que lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se vocês não quiserem deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre todo o território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até que não podem mais enxergar o solo. Devorarão tanto pouco que ainda restou da tempestade de granizo, como todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os palácios, a casa de todos os conselheiros e de todos os egípcios, algo que nem os seus pais nem seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor deles, ao Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao seu Senhor Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens, os velhos, nossos filhos e as nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando deixá-los ir como mulheres e crianças. É claro que vocês estão com mais intenções. De forma alguma, só os homens poderiam prestar cultos ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e fez soprar sobre a terra um vento oriente durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que essa escureceu. Devoraram todo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores, não restou nada verde nas árvores, nem as plantas do Egito e em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe-me ainda essa vez o meu pecado e ore ao Senhor para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez sobrar com muito mais força o vento ocidente, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer, toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde vir, nem sair do lugar durante 3 dias. Todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então Faraó mandou chamar Moisés: Vão prestar culto ao seu senhor. Deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças. Podem ir. Mas Moisés contestou:
Tu mesmo nos dará o animal para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao nosso Senhor. Enquanto não deixarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. E o Senhor disse Faraó a Moisés: Saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia que vi a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais verei a sua face. Êxodo capítulo 11. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido como em alta estima no Egito pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao Faraó: Assim diz o Senhor: Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as pirâmides criadas do gado. Há grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: O Faraó não lhes dará ouvido, a fim que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizou todos esses prodígios diante do Faraó, mas o Senhor endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Glória a Deus, finalizamos Êxodo agora, vamos para Mateus, capítulo 15, versículo 21, até o final, né? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou o joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, meu senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha da mulher foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigia-se a ele, levando os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando Jesus viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenha compaixão dessa multidão, já fazem 3 dias que eles estão comigo, e nada têm para comer. Não quero mantê-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os discípulos responderam: Onde poderemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles, e alguns peixes. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois tomou os pães, partiu-os, entregou aos discípulos, e os discípulos a multiplicaram. Todos comeram até fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comiam foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, e haviam perdidos a multidão. Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Então, glória a Deus, finalizamos mais um dia do nosso plano de leitura diária da Bíblia. Que Deus abençoe você e sua família.
Tenha um excelente dia, Jesus chama.